Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante dentro do campo das constelações familiares e também da hipnose sistêmica, dos ensinamentos sistêmicos, que é a questão do filhinho da mamãe e filhinha do papai. Esse é o nosso vídeo número 7 da série de ensinamentos sistêmicos do Instituto Lua e Sol, onde eu abordo ensinamentos de ordem sistêmica, familiar, ancestral e também ensinamentos sistêmicos que atuam aí nas áreas da nossa vida. E são temas muito importantes para que a gente consiga ter força no nosso caminho diante de questões de saúde, diante de questões de relacionamento, diante de questões de prosperidade, assuntos onde as questões sistêmicas vão influenciar ou um resultado positivo na nossa vida ou um resultado negativo se as dinâmicas sistêmicas não forem aí plenamente alinhadas. Sempre no começo dos nossos vídeos eu faço alinhamentos importantes em relação ao nosso posicionamento. Nós em nenhum momento orientamos as pessoas a interromper qualquer tipo de tratamento médico, medicamentoso ou psicológico. E também afirmamos que os nossos ensinamentos têm o cunho de ordem também espiritual. Se você não se sente à vontade, se você não está aberta a ensinamentos de ordem espiritual, simplesmente não avance no restante do nosso vídeo. Então vamos lá abordar a questão do filhinho do papai e filhinha da mamãe, que é uma dinâmica psicológica e sistêmica que acontece na vida de determinadas pessoas que não fizeram a plena transição do jovem ou da criança para o adulto e ficou de alguma forma preso ou presa na esfera da mãe, na esfera do pai, na influência do pai, na influência da mãe, ao invés de se tornar um adulto plenamente independente, que tem aí autonomia na sua realidade e na sua vida. Para que a gente possa entender plenamente o que está por trás de tudo isso, a gente precisa entender uma dinâmica que acontece diante do nosso período de crescimento, que tem relação com as polaridades dentro de nós, a polaridade do masculino e também a polaridade do feminino, que são polaridades que habitam dentro de qualquer ser humano. O que acontece? Se você é homem, por exemplo, você nasce, obviamente, com uma expressão da polaridade do masculino, com a expressão da polaridade do masculino mais predominante. E se você é mulher, você já nasce com uma predominância da polaridade do feminino mais dominante, que tem correlação com o gênero ao qual você pertence, vai expressar essa polaridade em sua maior predominância. É um movimento energético que vai além de questões fisiológicas, de questões de sexualidade. É um movimento, para quem conhece, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, é o que nós chamamos de Yin e Yang. E como, né? Eu vou usar o meu caso para dar o exemplo para vocês. Como no meu caso, né, é uma pessoa de sexo masculino, no momento do meu nascimento, eu estava numa expressão maior de ânimos, força do masculino. E naturalmente, a minha mãe, ela tem uma expressão mais predominante de força do feminino. O que acontece? Por ser a polaridade oposta, acontece um nível maior de ligação quando somos muito pequenos, do menino ficar num elo de ligação muito mais forte e proximal com a mãe,
por causa dessa complementariedade de polaridades, é igual você colocar um ímã com as polaridades opostas um com o outro, a força de ligação é muito forte. E nesse sentido também funciona assim. Já, por exemplo, a Marina, né, que é do sexo feminino, ela nasce com essa força de atração e de ligação mais forte pela polaridade do masculino, mais sedenta pela polaridade do masculino. E aí, num determinado momento do desenvolvimento dessa criança, ela precisa fazer essa migração da esfera da mãe, no caso do homem, e da esfera do pai, no caso da mulher, e aí passar a se desenvolver junto com a mesma polaridade ao qual ela pertence, para que ela se desenvolva com base numa referência da mesma polaridade dela, para que ela tenha um modelo, para que ela tenha um referencial e desenvolva a força interna dela dentro da esfera ao qual ela faz parte. Então acontece dessa maneira aqui, ó. Se eu sou um homem, principalmente assim, nos 2 primeiros anos de vida, a busca pela mãe é muito grande, justamente para complementar a força ânima dentro de mim, a força do feminino, porque eu já vim com uma predominância maior do ânimos e de força do masculino. Então, é por isso que vocês veem na grande maioria das partes da família, por exemplo, os meninos, homens, nascem tipo numa simbiose com a mãe. E as meninas já também buscam um elo de ligação muito forte com o pai. É por isso que vem até a expressão, né, o príncipe da mamãe, a princesinha do papai. É por isso que no casamento, a mãe entrega o homem à mulher, o pai entrega a filha ao homem, justamente num movimento de trocar a referência de ânima e de ânimos para cada uma dessas pessoas. E aí o que acontece? Nesses 2 primeiros anos, é importantíssimo que a criança ela se abasteça, a criança homem, ela se abasteça o máximo possível da força da ânima a ânima e força do feminino da mãe. E a menina, o oposto, que ela se abasteça o máximo possível da força do masculino e ânimos do pai. Essa simbologia ânima e ânimos foi trazida pelo Carl Jung, né, o psicólogo que tinha essa abertura espiritual maior para falar sobre essas energias também. E ele denominou ânima como força do feminino e ânimos como a força do masculino, a polaridade da nossa alma, né? Ele usou esses termos para designar isso. Apenas aqui contextualizando para vocês entenderem de onde vem o termo, né? E até ânima representa a alma também, a palavra, aquilo que nos anima. E nesse sentido, depois que o filho, ou homem ou mulher, se abastecem plenamente do pai e da mãe, ele precisa fazer uma transição gradual. Ele precisa fazer uma transição onde o menino homem ele sai da esfera da mãe sobre a predominância de influência, não sair totalmente, a predominância de influência da esfera da mãe e vai mais predominantemente para a esfera do pai, para aprender a ser um homem, para aprender o referencial da polaridade do masculino, o que é ser um homem, o que é exercer a função do masculino no mundo e aquele termo que se coloca de que os homens precisam crescer plenamente absorvendo o referencial do masculino. Homens até tem uma
uma linha de conhecimento que fala que os homens crescem com homens e mulheres crescem com mulheres, no sentido de aprenderem por meio de masculinos diferentes e femininos diferentes, aprenderem as diferentes formas de expressão dessa energia, ter diferentes modelos para serem grandes homens, grandes mulheres. Sempre colocando aqui um parênteses de que é predominância, de que não é, se isolar da outra polaridade, não é isso a questão. E também enfatizando aqui que nada tem a ver com sexualidade. Influencia um pouco a esfera da sexualidade, mas aqui nós estamos falando de yin e yang, expressões da energia de cada pessoa. E aí o que acontece? Quando essa criança, por exemplo, no caso o homem, não faz essa migração da esfera da mãe e vai para a influência da esfera do pai, esse homem fica o que chamamos de o filhinho da mamãe. Ele fica o tempo todo, o resto da vida, abaixo da saia da mãe e não consegue se tornar um homem adulto. E aí isso pode acontecer, e para a menina, o oposto. Ou ela vai ficar o resto da vida embaixo da asa do pai e não faz a migração para ser uma grande mulher. E aí isso normalmente acontece ou por questões de trauma, quando tem algum trauma na infância e aquela criança, aquela pessoa congela ali naquela idade, ou por questões de conforto, quando o pai e a mãe dá tudo, mima demais, coloca tudo já pronto no caminho. Então aí é um mecanismo do ego procurar a zona de conforto. Então, se tem tudo muito fácil e se tem tudo, se não precisa encarar nenhum tipo de desafio, é lógico que vai ser uma tendência a querer ficar dentro desse lugar confortável, seguro, onde tudo está ali sendo oferecido. Só que lógico que isso tem consequências. Quais são as consequências? Uma das primeiras consequências é que o filhinho do papai e a filhinha da mamãe, eles ficam presos na fase de recebedores. Então, por exemplo, na área de casal, é aquelas pessoas que entram num relacionamento e elas vão só querer receber da outra pessoa. E o mundo vai ter que girar em torno delas. Ou, se for por uma questão traumática, aí normalmente são aquelas que doam demais. Porque aí elas vão doar demais em busca de algo ali que ficou uma lacuna entre o pai e a mãe mal resolvida. De qualquer forma, o caminho para essa pessoa ter sucesso na vida vai ser mudar essa identidade, essa postura, porque senão essa pessoa ela não consegue ficar plenamente em relacionamentos amorosos, porque você consegue ficar muito tempo ao lado de uma pessoa ao seu lado que só quer receber, que tudo tem que girar em torno dela, ou que vai puxar do marido ou da esposa o papel de mãe ou de pai. Isso pesa na relação. E normalmente ao longo dos anos isso é o motivo de terminar mesmo uma relação. E aí, por exemplo, na área de dinheiro, na área de sucesso, profissão, essas pessoas também se colocam apenas focada no ganho pessoal. Então eu só foco em ganhar dinheiro e não em fazer o dinheiro, construir o dinheiro. Então é aquelas pessoas que entram nas empresas e só querem fazer o necessário para tirar o que é dela, aquelas pessoas que não querem plantar primeiro para depois colher, ela quer colher só aquilo que ela precisa. Por quê? Elas estão buscando na empresa, buscando no trabalho essa facilidade da fase de recebedor ali da criança. Então, na área de trabalho, dinheiro, é muito difícil essas pessoas ou terem o sucesso ou sustentarem o sucesso. E na área de casal também, a mesma coisa. Porque tanto na área de casal quanto na área de profissão, dinheiro,
tem mais sucesso aqueles que contribuem mais, de uma forma assertiva, lógico, com sabedoria. E se você está, de alguma forma, focado em seu recebimento só, porque você parou no filhinho da mamãe, filhinha do papai recebedor, você naturalmente vai sabotar os seus resultados sem perceber que é daí que está acontecendo. E aí, qual é o período ideal para acontecer essa transição da esfera de influência? Normalmente, né, o mínimo, a idade mínima, assim, por pelo menos 2 anos, a menina precisa se nutrir muito da esfera de influência do pai e o menino se nutrir muito da esfera de influência da mãe. Se ele consegue fazer essa transição mais rapidamente, naturalmente será um sucesso maior em relação ao desenvolvimento dessa pessoa no seu caminho de vida. E por que que isso acontece? Porque pensa assim, ó, se eu como homem já estou autorrealizado, se eu já estou autorrealizado na minha mãe com o meu feminino, eu naturalmente eu não preciso plenamente do feminino numa outra mulher. E é aí que normalmente acontece do homem que está preso na esfera da mãe, ele não respeita plenamente as mulheres. Então, normalmente, eles se tornam os galanteadores, num sentido assim, propriamente dito. Então, o que é importante a gente entender dentro desse caminho? Que o processo de transição da menina e do homem, no que se refere à esfera de influência, quanto antes acontecer, melhor. Quanto antes acontecer essa transição da esfera, melhor. E normalmente a idade que acontece quando está em vias normais é de 4 até 7 anos. Isso pode se estender no máximo até 12 anos, porque a partir dos 12 anos, o processo de identidade da pessoa, ele acaba aí sendo muito definido. Na adolescência a gente está construindo muito a nossa identidade. E pode ver que normalmente, se você estudar culturas antigas, haviam rituais de passagem da criança, do jovem para o adulto, próximo dessa idade aqui. Então, ali com 14 anos, mais ou menos, 15, tinham rituais de passagem para que esse jovem, esse adulto, fosse plenamente para um adulto forte, para um homem aí já totalmente independente, uma mulher também mais independente do que, por exemplo, na nossa sociedade de hoje, onde se perdeu essas tradições e muitas pessoas ficam presas na criança a vida toda e nem percebe que estão nesse processo aí, por exemplo. E aí, o que acontece? Ela vai levar essas características infantis, seja na saúde, nas relações, na prosperidade, no dinheiro, para as outras áreas da vida. E aí isso traz consequências. Aí o que acontece, que normalmente acontece, né? Como é uma transição, por exemplo, da esfera do pai para a esfera da mãe ou vice-versa, o masculino precisa abençoar a ida, por exemplo, o pai abençoar a ida da filha para a mãe. E a mãe abençoar a ida do filho para o pai, para que a mulher tome plenamente o feminino da mãe e o homem tome plenamente o masculino do pai. E aí o que acontece? Como normalmente os relacionamentos eles estão regados de desafios de convivência, de problemas, de mágoas, de raiva, a mãe não libera plenamente o filho ao pai e o pai também não abençoa plenamente a ida
do filho para a mãe. E aí esse processo de tomada do masculino e do feminino nas pessoas ficam totalmente interrompido. Se vocês analisarem as pessoas, vocês vão ver hoje em dia como que isso está como que isso está mal, como que é mais difícil encontrar masculinos e femininos mais inteiros, mais íntegros e que fazem a diferença na realidade diante da sua polaridade. Lembrando, diante da polaridade, não de sexualidade. Por exemplo, um homem pode estar plenamente no seu masculino inteiro e ele ter uma opção homossexual e vice-versa. É apenas uma questão do desenvolvimento do seu potencial interno. E aí as dinâmicas de casal impedem plenamente o que acontece. Acontece essa transição das esferas de influência. E se você hoje é pai, é mãe e está com problema de casal, vocês precisam ter plenamente esse ensinamento sistêmico de que mãe é mãe, esposa é esposa, pai é pai e marido é marido. Um péssimo marido pode ser um ótimo pai, uma péssima mãe pode ser uma ótima esposa e essas combinações, outras combinações nesse sentido. Dentro de uma visão espiritual e sistêmica, são identidades e funções diferentes. Então, quanto mais se deixar os filhos de fora das questões de casal de marido e mulher, melhor. E aí, por exemplo, você pode não estar concordando com a forma como a sua esposa está agindo como esposa. Mesmo se você não concorda dessa maneira, abençoe plenamente a ida da filha ou do filho em direção à mãe. E vice-versa também, para que o filho ou filha tome plenamente a força da polaridade do masculino e do feminino. Parte da bênção do outro, da outra polaridade, o quanto o filho consegue tomar plenamente a polaridade oposta. E o feminino tem maior poder sobre isso, diante de dinâmicas assim, de qual é a função da mãe, né, de ser um portal para a vida. Os filhos só têm acesso à força do pai diante da bênção da mãe. Então é muito importante atuar nesse sentido, assim. E é uma bênção espiritual e energética, mesmo que em situações de convivência, ou o pai não se faz presente, não se fez presente, ou de alguma forma nas situações mais complexas precisa ter afastamento por segurança, mas diante da parte espiritual, no mundo interno da criança, abençoe para que o filho absorva a força espiritual do pai e da ancestralidade que vem do pai, para que assim ele tenha condições de ter a força do masculino na vida e conseguir ter sucesso nas áreas da vida também que precisam da força do masculino. E tudo isso que eu estou falando também serve em relação ao feminino, né? Quando eu der um exemplo para um lado, pense que para o outro lado também funciona da mesma maneira. Então, pensa assim, como que verdadeiramente nós podemos ajudar os nossos filhos? Pensa assim no exemplo de um personal trainer. Vamos supor que você contrata um personal trainer e você vai na academia com ele e ele fala para você assim, eu vou te ajudar. Aí todos os exercícios que você vai lá fazer, você faz por ele. Ele vai estar te ajudando ou ele vai estar te atrapalhando? Vai estar te atrapalhando, né? Agora sim, se em determinados movimentos que ele não está conseguindo fazer por ele mesmo, ele vai lá e ajuda, corrige, orienta, ajusta os pesos e aí motiva você e impulsiona você em relação ao seu caminho, te acolhe, te orienta. A função, como ajudar verdadeiramente os filhos, é dessa mesma maneira. Quando facilita demais em relação aos processos da vida, não permite lidar com desafios, dá tudo de mão beijada,
não coloca um processo meritocrático, não ensina as consequências das ações, não coloca determinados limites, posicionamentos, algumas regras que são para o bem. Ao invés de ajudar, no futuro, essas pessoas, esses filhos se tornam normalmente ou os filhinhos da mamãe e filhinho do papai, ou pessoas fracas que não conseguem lidar com os desafios. Então, o ideal, dentro desse processo e visão, é fazer uma sistemática de corte do cordão umbilical orientado. Se vocês analisarem, por exemplo, determinadas espécies de pássaros, é a mãe, é o pai, o macho, a fêmea aqui, vai empurrando do ninho a partir de uma determinada época para que eles possam conseguir ir desenvolvendo as suas asas, desenvolvendo o bico também em determinados movimentos de ataque e preparando também as garras para que assim esse desenvolvimento de forças para que conquiste a própria independência de lidar com a vida, de lidar com as situações de vida, eles possam se dar bem e sobreviver diante da realidade ao qual eles vão ser impostos de uma forma ou de outra. Então, a nossa função como pai, como mãe, é fazer um processo orientado para que os filhos conquistem a própria força e desenvolvimento de competências para que sejam independentes. E normalmente esse processo ele é um pouco prejudicado no sentido de quando o pai e a mãe não se nutriu o suficiente do próprio pai e da própria mãe. E aí buscam no filho essa presença, esse amor, o que ficou faltando dos avós, dos pais. E aí é onde o cenário de parentificação que nós falamos, que o cenário de parentificação que acontece, que é quando os filhos se tornam pais dos próprios pais. E aí os pais se tornam crianças, perdem força na vida, tudo decai, e também os filhos não conseguem ir para a vida e passar para frente aquilo que eles receberam dos pais e da ancestralidade, porque eles precisam ficar voltados para trás, suprindo algo que não foi aí plenamente consolidado com os avós. E aí qual que é o caminho adequado? Os pais se tratarem terapeuticamente e se nutrirem do próprio pai e própria mãe da forma como foi, e com essa força impulsionar os filhos para terem o sucesso na vida em todas as áreas. Então esse é o caminho onde as questões fluem melhor na realidade de vida dos filhos e também na harmonia e força para a saúde, relações boas e prosperidade dentro de uma família. Aí é lógico que tem diversas circunstâncias com muitas variáveis a serem analisadas e estudadas e orientadas. Se você percebe alguma dinâmica diferente na sua realidade de vida, coloca nos comentários que a gente comenta especificamente como que funciona para o seu caso e questão. Então, esse foi o nosso assunto do nosso vídeo de hoje, desse vídeo 7 da série de ensinamentos sistêmicos do Instituto Lua Sol. Se você ainda não curtiu, se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos e curta o nosso vídeo para que ele chegue até mais pessoas e compartilhe com aqueles aos quais você acredita que esse ensinamento vai ajudar. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo. Valeu!